Mais de 340 quilômetros percorridos dentro da floresta. Mais de 11 mil toneladas de estruturas. Rios com uma distância de até 2 quilômetros entre suas margens. Tempestades, raios e uma logística em condições extremas, onde as melhores práticas ambientais foram determinantes para gerar o menor impacto possível ao meio ambiente. Por isso, um simples detalhe pode impactar todo o andamento do projeto. Que contou com mais de 2 mil trabalhadores em campo. A natureza implacável traz obstáculos que vão levar as equipes aos seus limites e de suas máquinas. Embarcações e toda a estrutura desta mega obra que vai aumentar a segurança energética para a capital do estado do Pará, na Amazônia brasileira. Projeto Marituba. No coração da selva amazônica, uma operação que vai ligar a usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, a uma das principais metrópoles na região norte do Brasil, a cidade de Belém do Pará. Com seu constante desenvolvimento, a linha de transmissão Tucuruí-Marituba aumenta a potência elétrica transmitida, possibilitando o abastecimento direto da usina hidrelétrica para a região metropolitana e seu polo industrial, reduzindo o risco de falhas no abastecimento energético da cidade. The importance of this project is well known to all the industry leaders and the regulators and ANIL and the ministry. This brings power from one of the largest, or in fact the largest hydro power station in Brazil. From that point to the metropolitan and industrial area of Belém in Pará. Hydropower is naturally located in places far away from consumption centers, and it is the job of companies like Sterlite, through projects like Marituba, to bring that important green energy into the main grid. That is exactly what we're doing in Marituba project. It's a large, long-distance project in one of the most difficult parts of Brazil, where we are crossing very long-span rivers, difficult terrains, communities, and through all of these challenges, successfully building this difficult project. Desafio que colocou todas as equipes envolvidas à prova. Com chuvas torrenciais diárias, uma grande incidência de raios e um solo instável, capaz de dificultar a instalação das torres de transmissão que chegam a medir 160 metros de altura, o equivalente a um prédio de 50 andares, e fundações com estacas metálicas com mais de 100 metros de profundidade. Mesmo preparando tudo, a falha pode acontecer. Então eu vou fazer o quê? O uso da ferramenta número 1 da prevenção de acidentes de trabalho, que é atenção na execução da atividade, pessoal. O acidente de trabalho ele precisa de 1/10 segundo para acontecer. É naquele segundinho de vacilo. Então atenção máxima para quem está em cima, atenção máxima para quem está embaixo. Dito isso, pessoal, eu pergunto para vocês, a gente vai trabalhar com segurança aqui? Sim. Eu posso contar com vocês? Sim. Qual a meta de acidente aqui? Zero. Então vamos todo mundo, a meta é? Zero. Para alcançar esse objetivo e conseguir levar a energia que a cidade precisa, a equipe responsável tem que mitigar o impacto de qualquer imprevisto que atrase o cronograma de uma obra tão grande e complexa como é o projeto Marituba. A construção de uma linha de transmissão é por si só um projeto bastante complexo. Quando a gente olha para o projeto de Marituba especificamente, nós temos alguns ingredientes que o tornam ainda mais desafiador, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a região que ele está localizado. E isso traz muita dificuldade na execução de um projeto.
Uma operação desse porte acaba envolvendo uma série de empresas especializadas que vão executando de forma complementar tarefas bastante específicas. Atividades que vão desde o monitoramento social e ambiental do projeto, passando pela obra de construção civil com as etapas de supressão vegetal, construções de acessos, escavações, concretagens e aterramento das fundações. Etapas que levaram cerca de 1 ano e meio de obras, culminando no principal desafio desse projeto. Então, no meu ponto de vista, o maior desafio do projeto foi justamente as travessias dos rios Acará, Guamá e Tocantins. Cada um deles com quase 2 quilômetros de extensão de margem a margem. A manobra utilizada para o lançamento dos cabos condutores tem que ser muito precisa, pois foram fabricados especificamente para suportar as condições climáticas da região e atender aos demais requisitos do projeto. Para realizar esta etapa de travessia, uma imensa operação acontece com diversas frentes de trabalho, atuando por terra, água e nas alturas. Para fazer o lançamento do cabo em si, a gente teve que fazer estruturas diferenciadas para poder vencer o esforço que ia ser feito para o lançamento, né? As roldanas, né, que são as bandolas que a gente utiliza para fazer o lançamento, para poder puxar o cabo, eles realmente tiveram que ser diferenciados para que a gente conseguisse sair do outro lado no lançamento. Com fluxo constante de embarcações passando no rio Guamá, o desafio aumenta ainda mais com a passagem das linhas de transmissão por 2 ilhas fluviais, que estão localizadas nas proximidades da metrópole paraense. Cada travessia requer o lançamento de 14 cabos, sendo um cabo para raio, um cabo para comunicação OPGW e mais 12 cabos condutores organizados em 3 fases. Para que tudo ocorresse sem nenhum imprevisto nessa etapa de travessia, o responsável pelo gerenciamento dessa etapa da obra, o engenheiro Bernardo Lima Andrade, precisa coordenar as equipes de operários de todas as empresas envolvidas, para que os cronogramas sejam cumpridos. E hoje, você vai me entregar o quê? 3 quando estou lançado? Vamos conseguir lançar esse que tá... Fechar esse, lança mais um e mata o outro. Aí tem que jogar piloto no rio. 2, vai jogar os 2? Esse 2 aí nós conseguimos hoje. Beleza, eu vou pra lá. Fechado. As atividades começam com a preparação das praças de lançamento, alinhada com as torres de transmissão. Inúmeros materiais e ferramentas são içados para os trabalhadores da equipe aérea. Essa equipe trabalha nas torres de transmissão, que podem variar de 50 a 160 metros. Para assim iniciar a subida das bandolas, que são enormes roldanas usadas provisoriamente, já cabeadas com cabo guia piloto que darão passagem até a chegada do cabo condutor. Eu fico muito presente aqui no site, apoiando no que for necessário, aí, dando condição, né, para toda a equipe de implementação propriamente dita conseguirem aí desempenhar todo o serviço necessário para a gente concluir o empreendimento. Dia! Começou? Cara, nós estamos muito fora do cronograma, bicho. Muito fora. A logística não tá legal não, a gente tá perdendo muito tempo, cara. 3 horas é pra morrer, velho. Perder 3 horas num dia. A gente precisa sair mais cedo, ó. São 9 da manhã. Começamos a lançar o quê? Há 20 minutos atrás. Então, assim, a chuva, beleza, é o nosso principal rival nesse momento, é o nosso desafio maior. Então, assim, a gente tem que fazer tudo dar certo pra só a chuva ser o problema. Belém tem um clima predominantemente equatorial, e suas temperaturas elevadas o ano todo fazem com que o índice pluviométrico seja bastante expressivo. A incidência de chuvas este ano foi 80% acima do esperado. É uma natureza muito complexa. O trabalho ele tem que ser específico para isso, né, diferenciado, a gente precisa se preparar. A gente enfrentou por aqui muitas regiões alagadas, simplesmente você fica debaixo d'água mesmo.
Então a gente teve que fazer todo um plano especial para essas áreas, muita mata fechada, muita área de preservação ambiental, em que a gente tem que sempre procurar adequar isso à necessidade do projeto. O licenciamento ambiental é o conjunto de etapas que vai desde o estudo de viabilidade, passando pela obtenção de licenças, vistorias e autorizações, até a construção e operação do projeto. Esse processo é a base de como a obra tem que se comportar para não prejudicar a floresta amazônica. Um bioma muito importante para o equilíbrio climático do Brasil e do mundo, e para a população que vive na região. Uma coisa muito importante, muito interessante desse projeto, que eu achei particularmente, é porque o traçado, como foi um traçado muito extenso, ele interceptou uma unidade de conservação chamada APA Belém. E aí, nessas tratativas dessas melhores soluções para que houvesse um menor impacto sobre essas unidades, junto com o próprio Ideflorbio, foi deliberado que as torres elas fossem alteadas, ou seja, são torres que são muito maiores do que o normal para evitar a supressão de vegetação nessas áreas, ou seja, manter essas áreas mais sensíveis intactas. Nas torres de transmissão, o método para lançamento de cabos tensionados é a utilização de um conjunto de máquinas conhecidos como freio e puller. Esses equipamentos estão sempre regulando a tensão mecânica sobre o cabo que está sendo lançado. A tensão exercida pelo puller, em conjunto ao freio do outro lado do rio, faz com que cada cabo mantenha a sua geometria catenária durante o lançamento, passando através das bandolas para o lançamento do cabo piloto, para que seja grampeado no alto das torres de forma segura. A equipe de engenheiros da Sterlite optou pela travessia através das águas dos rios, fazendo com que o fluxo de embarcações que passam pelos rios tenham que ser momentaneamente interrompido. A travessia do cabo piloto é feita por uma grande balsa junto com 2 rebocadores que vão levando o piloto até o outro lado do rio. A conexão do cabo piloto com o cabo guia no puller é feita na margem. O momento de tensionamento do cabo piloto é uma hora de muita apreensão, porque o cabo sai da água com bastante força. Essa manobra é conhecida como tiro pelos funcionários da obra. O grande desafio foi o risco de jogar o cabo piloto dentro do rio e ele não levantar, que é o cabo de aço que se usa para puxar o condutor. Esse, na minha opinião, foi o maior risco. Porque nós tínhamos muito medo de, quando jogasse esse cabo, ele enroscasse em pedra, enroscasse em toco, enroscasse em qualquer coisa que pudesse estar debaixo do rio aqui. Que a partir do momento que lançou-se o primeiro cabo, ele entrou dentro da água e saiu com naturalidade, aí sim, aí a gente viu que venceu uma grande batalha na obra. Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Jussara. Tudo bem? Tudo bem? A gente notou que o tempo está fechando um pouco aqui. Como é que a gente está com o monitoramento de descargas? Tudo ok. Tá bem longe. Tá tranquilo. Você consegue ver se tem alguma probabilidade para depois do almoço, para raios, alguma coisa do tipo, descargas? Tem. A gente dá alerta vermelho com quantos quilômetros? 15 km, 20 km já começa a dar. 15 km, aí depois eu vou fazendo periodicidade de a cada 5 minutinhos para ver se está aumentando e está chegando rápido. Nós estamos numa região em que chove muito, né? E o Brasil é um país com uma grande incidência de raios. Então a gente precisa fazer constantemente, aqui onde a gente está, por exemplo, um monitoramento de descarga atmosférica. Porque as pessoas, para descerem dessa torre, elas levam no mínimo 30 minutos. Então a gente precisa monitorar essas descargas
para que quando elas se aproximarem do nosso local de trabalho, a gente consiga, num tempo hábil, parar os trabalhos e descer essas pessoas em segurança, para que todo mundo se abrigue até que o risco passe. E com a travessia do rio acontecendo, Bernardo tem que estar atento para que o lançamento dos cabos condutores estejam em andamento. E assim, não comprometer as próximas etapas do projeto, a energização. E aí, Paraíba, tranquilo? Tranquilo. Temos que dar um jeito de começar a rodar cabo mais cedo aí. Marcelo, não conseguimos chegar no horário mais cedo, porque a logística aqui é pesada, é duas logísticas, uma por terra, outra por água, aí uma não está batendo com a outra. Mas vamos ter que pensar aí numa alternativa e colocar em prática. Eles têm que começar a correr cabo 7 horas, 7h30, no máximo 7h30 aí tem que correr cabo. Para que seja cumprida dentro do prazo, essa logística é tão complexa que só consegue ser realizada pelas rotas fluviais. E o traslado dos trabalhadores nos barcos de apoio está causando atrasos na instalação dos cabos. Uma questão urgente que precisa ser resolvida. Agora a lancha tá demorando pra vir, a gente tem que resolver isso imediatamente, pô. Eu já tinha falado até com o Gil Marcelo, pra nós fazer o DDS de manhã cedo, cada um puxando o outro. Também foi o DDS pra E por que não tá fazendo? Mas só que a conversa ficou isso, ficou pra frente. Isso aí não é eu que vou decidir. Quem tem que decidir é a segurança, tem que dizer, olha, pode fazer. Aí a pessoa que faz. Então vamos resolver agora o problema da lancha. Eu tô aqui na frente de serviço, tô aqui na Seara. O pessoal da lancha tá chegando muito tarde, cara. Tô perdendo muito tempo aqui em Campos, velho. Por favor, porque assim, hoje a gente começou a lançar 9 horas da manhã, cara, pra você ter ideia. E eu tô morto. Beleza? No Rio Guamá, a operação segue delicada. E eles não contavam com imprevistos que poderiam atrasar ainda mais o cronograma da obra. Deixa eu te falar aqui. Você acabou de chegar, a máquina acabou de quebrar. O freio. O freio quebrou? Quebrou. Quebrou o suporte do alternador e mais a correia. Tô pedindo pro Glenn mandar o outro equipamento de lá agora mesmo. Demorar um pouco, Com 2 peças quebradas, a máquina que tensiona o cabo não suportou a intensidade dos trabalhos e precisa ser substituída. Mas a localização da obra é um desafio à parte, pois a frente de lançamento está numa ilha fluvial de difícil acesso. Uma operação demorada, pois a nova máquina precisa ser transportada de balsa até o local do lançamento. Desde o início foi feito um planejamento primeiro de material para dentro das ilhas, que esse que era o principal objetivo nosso, era fazer com que eles chegassem nas torres com maior facilidade. Aí nós estudamos o tipo de material junto com eles, fizemos a análise desse material, depois começamos a trabalhar em cima dele dentro das ilhas principalmente. Puxamos muito com balsas, com barcos e máquinas, várias situações para dar um acesso melhor para eles dentro da ilha, que foi o principal. A equipe de engenheiros conseguiu criar uma boa solução para o problema da máquina quebrada, economizando assim um tempo considerável e fazendo com que o trabalho retornasse sem grande demora. Nós tínhamos a máquina paralela, igual. O que aconteceu? O acesso ali era inviável levar a outra máquina para trocar. Então, quer dizer, teve que fazer aquele trabalho ali justamente para ganhar tempo. Por quê? Porque se eu faço a opção de trocar as máquinas, só o que nós íamos ter que vencer ali com lama, com tempo, com tudo, ia tornar inviável. Aquele dia a tarefa ia acabar. A obra segue e os últimos cabos podem, enfim, ser lançados.
Até que um comunicado vindo da equipe de segurança deixa todos em alerta. Paraíba, incidência com a área 10 tá linha, ok? Orientar aí as equipes. Já informei a engenharia. Uma grande tempestade se aproxima nos momentos finais do processo. Com a chuva, a equipe que está na frente de lançamento tem que interromper as atividades, mas terminando o dia com todas as etapas concluídas, apesar de todos os contratempos. De repente, uma correria chama a atenção de todos que estavam na base da torre. Um dos cabos de içamento se desprende e por muito pouco não causa um acidente. Com o treinamento em dia e a atenção redobrada das equipes, os cabos são recolhidos e guardados para o dia seguinte da obra. Ok, Raimundinho. Vamos fechar o caixa aí, todo mundo. Vamos encerrar as atividades por hoje aí, ó. Cabo Neto, Giovanni, todo mundo, Raimundinho aí. Em graça de Deus, fizemos o que tinha que fazer hoje. Depois do cabo piloto ter passado, é que a gente começou a fazer o lançamento de cada cabo. Aproximadamente um dia por cabo, por fase. Só para o cabo, né? Porque depois tem todos os outros trabalhos que vêm de conclusão da linha, como o nivelamento dos cabos, grampeação, instalação de espaçadores e a finalização do trabalho. Com a questão de logística dos barcos alinhada ao horário da mão de obra, as atividades se iniciam antes do nascer do sol. Com as equipes aéreas distribuídas nos rios Guamá e Acará, a equipe terrestre se desloca para o rio Tocantins com todo o maquinário para o lançamento. No rio Guamá, é iniciada a fase de grampeação dos cabos condutores. Enquanto no rio Acará, a fase de lançamento dos condutores chega às suas etapas finais. A instalação dos espaçadores, que são os principais componentes do sistema de amortecimento da linha de transmissão, evitando que os cabos de energia se choquem com a movimentação do vento. A operação segue o seu caminho até a usina hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, onde fará sua última travessia para, assim, conectar as subestações ampliadas pela Sterlite. Desde o início lá na concessão, né, a gente, para entrar na licitação do projeto, a gente fez todo um estudo preparatório com a equipe de meio ambiente, uma equipe de fundiário fundamental desses tipos de empreendimento, né, porque a gente tem toda uma negociação, tem toda uma tratativa com os proprietários das terras, né, que a gente está passando. Junto com a questão ambiental, outra questão muito importante é o impacto que a obra vai causar para as pessoas que estão na rota da linha de transmissão. Por isso, a Sterlite, junto com empresas parceiras, criaram toda uma estratégia para que a obra tenha o menor impacto possível na vida desses povos.
Os povos da floresta ali, eles têm essa interação muito grande, né, cara, com a mata, com aquele ambiente, né? Então, colocar o projeto ali dentro e sem entender essa dinâmica não tem como. Você precisa entender essa dinâmica, né? Quais são os recursos naturais que eles usam, até que ponto você vai impactar nesses recursos ou não. Tudo isso tem que ser muito bem pensado e trabalhado para interferir o mínimo possível no cotidiano dessas pessoas, né? A gente teve uma situação muito específica aqui, é uma região muito histórica, uma região com uma ocupação humana muito antiga, né? A gente teve um zelo muito grande com a questão da arqueologia, foram encontrados alguns sítios arqueológicos, né, antes da passagem da obra, então eles foram resgatados, e durante a execução das fundações também foram encontrados alguns vestígios, então a gente para a obra, faz o resgate desses sítios, cataloga todos os bens ali encontrados e faz esse registro junto à autarquia responsável. Conforme nós vamos caminhando na pesquisa, nós vamos nos deparando com sítios arqueológicos que podem ter sido montados, ocupados e abandonados uma única vez, ou de locais que eram muito propícios que acabavam sendo reiteradamente ocupados, né? Inicialmente por grupos indígenas, depois os primeiros colonos, as comunidades tradicionais que hoje lá vivem podem estar ocupando e estão ocupando alguns desses locais. Então, a dinâmica cultural, populacional é bastante intensa, bastante complexa, né? E nos resta, a partir do sítio arqueológico, estabelecer um diálogo com toda essa dinâmica a partir do vestígio que está lá enterrado no solo amazônico. Então, dessa forma, a gente buscou atender o nosso cronograma de obra, né? Mas com todo o zelo aí, e capricho e cuidado que a área ambiental merece. As condições do rio Tocantins e o curto prazo fazem com que a equipe de engenheiros tente uma abordagem diferente no lançamento dos cabos. Uma ferramenta chamada arraia, que através do cabo guia puxa mais 2 cabos piloto pela água do rio Tocantins. Essa manobra só foi possível devido ao fechamento de parte das comportas da hidrelétrica, que abrandaram a correnteza do rio. E junto com o solo arenoso dessa região, fizeram com que as chances do cabo ficar obstruído no fundo do rio fossem mínimas. A integração da subestação de Tucuruí também é uma tarefa que exige bastante atenção da equipe da Sterlite. A usina de Tucuruí é a maior usina brasileira em geração de energia atualmente. Qualquer conexão lá demanda um máximo de atenção e a margem de erro é mínima. E depois da passagem dos cabos condutores pela floresta e pelos rios, os cabos enfim chegam às subestações. É o momento em que a equipe de gerenciamento da Sterlite, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, SEMAS, o órgão do governo local responsável pela liberação das licenças de operação, farão uma vistoria em cima do resultado das obras para saber se ela está apta a iniciar suas atividades. Ao final do processo de construção, dá-se início ao comissionamento, onde nós vamos certificar que todas as instalações estão conforme o projeto e os requisitos do edital. A partir daí, a gente solicita a liberação do ANS para a energização dos ativos em teste e, ao final desse processo, os ativos são liberados para integração ao SIM em operação comercial.
A energia começou a ser transmitida e conseguiu ser estabilizada num tempo muito bom. Fechou e ficou, hein? Recebido, disjuntor fechado, linha estabilizada. Com os testes bem-sucedidos e as últimas terminações finalmente conectadas, a equipe do projeto Marituba pôde finalmente comemorar a conclusão do empreendimento. Você tem duas fases muito distintas. O que terminou foi a construção e iniciou a operação. A gente vai ficar 25 anos com essa linha em operação. E o que ela facilita? Ela foi integrada ao Sistema Elétrico Nacional. Ela é um ponto muito importante de suprimento, de saída de energia de Tucuruí. É mais uma fonte que você consegue manter estabilizada essa geração muito alta de Tucuruí, e você alimenta uma região metropolitana que não tinha essa ligação direta. Marituba foi um projeto desafiador, mas muito justo assim nesse sentido, né? A gente entendeu as demandas das comunidades, tanto do ponto de vista ambiental como fundiário também, todos os processos de indenização, todos os processos de compensação, o diálogo com as instituições, né? O IDEFLOR, por exemplo, que é o instituto responsável pelas unidades de conservação no estado do Pará, junto à SEMAS, que é o órgão licenciador, junto ao IFAM, junto ao INCRA. Então a gente procura trazer essa pegada que está no nosso DNA para dentro dos projetos. And we have taken care of this fact in our design and engineering and execution process very carefully, so that most part of our project is maintenance free. You don't need to be there very often. The networks are built with the highest safety and quality standards in the world. And we could achieve benchmark quality and safety standards, despite this project being so difficult. É um projeto vital para o Brasil, de uma forma geral, vital para o estado do Pará, vital para a atividade industrial desenvolvida na região metropolitana de Belém, além de atender a própria população para várias outras atividades.